A pergunta chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Lecionei Santos. Ele é de Capim Grosso, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte: frequento a igreja católica todos os domingos e me sinto um pouco incomodado, porque lá fala muito de santos e adoração a imagens. Na frente da igreja já damos de cara com uma imagem chamada São Cristóvão, padroeiro da cidade. Afinal, devemos acreditar em santos? O que a Bíblia diz? Olha aí, professor. Queria, antes de passar a bola para você aí, meu amigo, pois não, nós gostaríamos de agradecer muito o carinho de você, nosso irmão da Igreja Católica, o carinho dos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas, presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, metodistas, da Igreja Universal, a Igreja Brasil para Cristo, enfim, você que nos acompanha, você que é cristão, você que crê na palavra de Deus e que quer aprender mais. Obrigado por você participar do nosso programa, pela sua sinceridade. Nós queremos apenas apresentar a você o que a palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sinceridade. Professor, vamos lá, fica aí a questão, meu amigo. Vamos lá. Olha, essa pergunta deste querido irmão católico é muito importante. Para nós compreendermos, é importante termos em mente o significado do termo santo na Bíblia. Então eu vou ler para você um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E a ele faz a sua saudação. Perceba que Paulo chama de santos toda aquela pessoa que é uma pessoa que crê em Jesus e que é convertida e que está no processo de santificação. Santificação é o processo através do qual nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, pela atuação sobrenatural do Espírito Santo em nosso interior. E este é um processo que leva a vida toda. Então, biblicamente, santo não é uma pessoa que não tenha pecados. Na verdade, Paulo chama de pecadores de santos. Então, em primeiro ponto, a compreensão que a Igreja Católica tem do termo santo, quando se refere a um intercessor, ela não é uma compreensão bíblica. Porque, biblicamente, santo é todo pecador convertido que está no processo de transformação, de santificação. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte: será que Deus apoia? Primeiramente, nós não devemos questionar jamais a sinceridade, a humildade e a maneira sincera como muitos irmãos católicos buscam a Deus. Isso nenhum cristão deve fazer. Os irmãos católicos buscam a Deus, Deus tem se revelado a muitos deles de várias maneiras, então nós não devemos criticar pessoa alguma pelo seu credo e mesmo que essas crenças sejam erradas. Mas a Bíblia tem algo a nos dizer e a ensinar também aos irmãos católicos sobre isso. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, lemos que faz parte dos 10 mandamentos o não adorar imagem de escultura. Agora, alguém pode pensar assim: não, mas eu não adoro, eu venero. É praticamente a mesma coisa. Qualquer coisa que eu venere no lugar de Deus, aquilo está se tornando o meu ídolo. Então o princípio de Êxodo 20 se aplica também à veneração, com certeza. Então em Êxodo 20, a partir do verso 4, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, ou seja um deus pagão, ou seja um ídolo em forma de homem, tanto faz. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor o teu Deus. Então, quando nós veneramos algo no lugar de Deus, aquilo se torna o nosso ídolo e faz parte dos 10 mandamentos, o não adorarmos imagens de escultura. Por quê? Para finalizar essa resposta, eu queria ler para você um texto de 1 Timóteo 2,5. O texto é muito claro em dizer que por mais que a amada mãe de Jesus tenha sido fiel a Deus, os apóstolos e tantas outras pessoas bondosas, olha como Deus utilizou Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, para amenizar o sofrimento deste mundo, não é?
Entretanto, apesar dessas pessoas cometerem boas ações, elas não podem ser objeto de veneração ou adoração, porque de acordo com 1 Timóteo 2,5, apenas um ser pode interceder pela humanidade. E eu vou ler para vocês esse texto que é muito claro. Pois há um só Deus e um só mediador, ou seja, não abre possibilidade para mais de um. Um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. E por quê? Ele é o único que tem duas naturezas, divina e humana. Com a sua natureza humana, ele nos leva até Deus. Com a sua natureza divina, ele traz Deus até nós. E por isso, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que apesar da sinceridade com a qual nossos queridos irmãos católicos veneram certas imagens, este procedimento não é correto à luz da Bíblia Sagrada.